Vamos orar pela palavra do Senhor agora? Peço que os irmãos estendam as mãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Eu peço, Deus querido, que o Senhor esteja à frente, Senhor, do Teu Filho, que o Senhor venha usá-lo como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai querido, trazendo à Tua igreja aquilo que nós precisamos ouvir, Pai querido. Em nome de Jesus, tira toda a distração, Senhor, e fala conosco. É o que pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, os irmãos. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui nesta manhã. Eu quero pedir perdão aos irmãos que é de língua hispana, porque hoje nós não temos a tradução, mas já para o próximo domingo, nós vamos estar comprando o aparelho de tradução para nossos irmãos, sí, porque nós temos a tradução em inglês, mas em espanhol ainda não temos. Então, perdónanos por cuenta de esto. Sorry. O próximo domingo nós vamos ter este aparelho, vamos poner para que tenha a tradução perfeita, ok? Bueno, sí. Irmãos, abram comigo, por favor, na carta de Tiago. Carta de Tiago. Se algum dos irmãos se sentirem à vontade e falam espanhol, se quiserem sentar ao lado dos nossos irmãos, a irmã quer sentar do lado da nossa irmã aqui para fazer a tradução? Pode ser no meio, se quiser. Obrigado, viu, irmã? Que ficar mais à vontade, ok? Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 3. Há um assunto, muito importante para nós, acerca do livro de Tiago. Amém? Capítulo 3 da carta de Tiago. Hoje nós vamos abordar sobre conhecendo o poder da língua. Vamos à leitura bíblica? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce.
Só até aqui, queridos, para não estender essa leitura, ok? Mas eu confesso aos irmãos que eu vou estar entrando também do verso 13 ao 18, para que nós possamos entender um pouco mais acerca da língua, ok? Esse tema é muito importante, queridos, conhecendo o poder da língua. Quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós sabemos que é uma carta universal, apesar da descrição no primeiro capítulo, falando que é para as 12 tribos que estão dispersas, ou para as tribos que estão dispersas. São cristãos judeus, e devido a esse assunto, nós entendemos que o próprio Tiago, ele trata de assuntos atuais que são necessários para a igreja contemporânea. Ou seja, Tiago é comparado ao Sermão do Monte, queridos. Ele tem princípios práticos. Esses princípios são importantes para a nossa vida, que faz a gente viver de forma que agrade a Deus. Quando, por exemplo, falamos sobre temas no livro de Tiago, existem pelo menos 12 temas importantes no livro de Tiago. Fala-se sobre transformar provações de triunfo, como viver com sabedoria, como saber se a minha religião é verdadeira, como saber se a minha fé é verdadeira ou falsa, como conhecer o poder da língua, ou conhecendo o poder da língua, como saber se a sua sabedoria é terrena ou celestial, como viver em um mundo cheio de guerras, como conhecer a vontade de Deus para o futuro, como avaliar o poder do dinheiro, como compreender o poder da paciência, como usar a eficácia da oração e como entender a questão da unção com óleo. Mas nesta manhã nós vamos tratar especificamente de um tema muito importante, que é conhecendo a língua ou o poder da língua. Quando você, por exemplo, olha para esse membro tão pequeno, e às vezes você pensa, poxa, é pequeno, mas tem um funcionamento, né, importante para o nosso corpo, né? E aí você começa a pensar em muitas coisas, né, que é falada. Inclusive, quando entendemos isso, nós vamos entender algo de muito profundo acerca da língua, quando entramos no verso de 1 e 2, que diz assim o verso 1 e 2. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Queridos, claro que o verso primeiro está dando uma ênfase acerca dos mestres. Isso é dom ministerial. Pessoas que têm dons. Então se fala da igreja também. E claro que isso se segue para outras pessoas, porque ao decorrer desse texto nós podemos perceber isso. Mas o que eu vejo no segundo verso, queridos, a importância da língua. Como é importante a língua, mas no sentido de falar. O que diz aqui no segundo verso, praticamente, é que qualquer um consegue controlar a sua língua, é uma pessoa poderosa ou madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Mas como assim, pastor? Você já viu aquele ditado que a gente conhece as pessoas pelo que elas comem, né? No mundo da dieta tem esse ditado, né? Que a gente conhece as pessoas pelo que elas comem. Mas aqui Tiago está dizendo que se conhece uma pessoa pelo que ela fala. Porque as nossas atitudes muitas vezes condiz com as palavras que temos. Quando você conversa pelo menos 15 minutos com alguém, você conhece essa pessoa. Você sabe quem ela é pelo tipo de conversa, tipo de assunto que ela tem. É interessante porque ela é importante porque o próprio Tiago está dizendo que quem controla a língua consegue controlar todo o corpo. Porque há poder sobre a língua. A própria Bíblia fala sobre isso. Você sabia que a tua felicidade depende da tua língua também? Como assim, pastor? A minha felicidade depende de Deus. Mas o que está descrito na palavra de Deus nos ensina, amados, que
através da língua nós podemos ser felizes também. Pastor, comendo, é isso? Não, não é essa a questão. Mas olha o que diz aqui em Salmos 34, verso 12 e 13. Quem de vocês quer amar a vida e desejar e ver dias felizes? É uma pergunta, o salmista está fazendo essa pergunta. Aí na resposta ele diz assim: guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. O que dá a entender dentro desse texto é que quem quer ser feliz tem que guardar a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Mas por que isso? Porque muitas vezes, queridos, nós vivemos o que falamos. A própria palavra vai dizer acerca disso. As escrituras vão dar instrução acerca disso, que as nossas palavras têm poder, que nós comeremos do fruto dos nossos lábios. O nosso ventre vai se encher do fruto dos nossos lábios. E muitas atitudes nossas é mediante aquilo que nós falamos. É claro que tem pessoas que não têm palavra. Tem pessoas que falam e não cumprem. Por exemplo, em época de política, nós vemos isso acontecendo. Muitas promessas e pouca atitude. Mas você conhece pelas palavras e pelas atitudes que as pessoas têm. Não somente é importante entender isso da língua, que ela domina o corpo todo, como também nós podemos ver no verso 3 e 5 duas coisas interessantes. Quando Tiago faz uma ilustração acerca da língua, olha o que diz no do verso 3 ao verso 5. Ora, nós pomos feitos nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, ou freios, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Você já viu quando você tem o freio da boca do cavalo? Que o freio que atravessa a boca do cavalo e você consegue controlar o corpo do cavalo quando você puxa para o lado, porque puxa a boca dele. E quando você quer frear, você puxa para trás, isso machuca. E Tiago está falando de algo muito importante. Nós temos que saber controlar a nossa boca. Tem pessoas, queridos, que estão vivendo coisas por conta daquilo que elas têm falado. Tudo que elas têm contado sobre a vida delas, elas têm vivido. O próprio Provérbios diz o seguinte: o que imagina a sua alma, assim é. Mas enquanto eu imagino, enquanto está na minha cabeça, queridos, eu começo a repensar acerca de tudo aquilo que eu tenho planejado. Porém, quando aquilo desce para a minha boca e eu começo a contar coisas a respeito da minha vida, eu começo a contar uma história triste. Eu começo a contar derrotas. Quando você olha para os homens de Deus na Bíblia, eles venceram a batalha antes que fossem a batalha. Como, por exemplo, Davi. Davi, quando se depara com um gigante, queridos, o que ele fala? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Antes de entrar no vale. É importante entendermos isso, querido, porque muitas situações são provocadas pela própria palavra que sai da nossa boca. E por isso é importante entender qual é o poder que tem essa palavra. Qual é o poder que tem de falar, queridos, de mencionar alguma coisa. Há uma brincadeira que a gente faz quando é criança, não sei se vocês já brincaram, queridos, de telefone sem fio. Faz uma roda de pessoas, né? Aí você fala para aquela pessoa uma coisa, o carro é vermelho, por exemplo. E um vai passando para o outro. Ao final dessa brincadeira, o último não vai falar que o carro é vermelho. Ou ele vai acrescentar alguma coisa a mais. Por que isso, queridos? Porque, amados, a palavra, ela tem poder, e muitas vezes ela destrói, ela modifica. Nós vemos tantas notícias aí, se propagando, notícias que são verdadeiras, e notícias que são falsas. E a partir do momento que eu recebo essas notícias, eu vou proliferando aquele assunto, através do quê? Da minha boca. E aí as pessoas vão começando a acreditar acerca daquilo. Mas quem se prejudica, amados, a respeito disso?
Quem sai prejudicado por ter falado? E talvez você pense assim, pastor, se eu pudesse voltar a 10 anos atrás, eu não teria falado coisas que prejudicaram a minha vida. Porque palavras prejudicam. Dependendo do tipo de palavra, você pode ter uma colheita, queridos, porque essa é a lei. É a Bíblia que fala, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Determinados tipos de palavra vão trazer destruição sobre a nossa vida, mas também determinados tipos de palavra vai trazer bênção sobre nós. Não é questão de ser positivo, é questão de dizer o que a Bíblia está falando. O que é autoridade, o poder da palavra, o poder da língua. E quando o próprio Tiago faz a descrição aqui, amados, falando, olha, que como é colocado o freio na boca dos cavalos, para poder controlar eles. Como diz aqui, amados, aí nós vemos o quê? Ele dá o exemplo no verso 4, acerca do navio. Quando, por exemplo, você pega um navio, o navio pega aquela rota. Quando ele quer mudar de rota, o que ele faz? Vira o leme. O leme é maior do que o barco? É pequeno. Uma peça tão pequenina pode controlar o navio. O que Tiago quer dizer sobre isso? Sobre o poder da língua, queridos, porque nós muitas vezes vemos aquilo que falamos. Somos controlados por palavras que vêm muitas vezes contra a nossa vida. Não sabemos controlar a nossa boca. Não sabemos controlar aquilo que nós ouvimos e muitas vezes proferimos por conta de coisas que nós ouvimos. E vivenciamos coisas que nós contamos. Existem pessoas que elas acham que elas são pior do que tudo. Já viu uma pessoa que ela praticamente está com a estima baixa? Que está lá embaixo? Ela vive um tipo de realidade, amados, que ela criou. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos que dar valor para aquilo que Deus fala. Quando os nossos irmãos estavam cantando aqui acerca de Abraão, sai da tua tenda, ó filho meu. Por que Deus fala isso para Abraão? Com certeza Abraão estava pensando agora, eu só tenho um servo. Esse servo é o Eliezer. Ele vai herdar tudo que eu tenho. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um servo. E Deus decide falar com Abraão, dizendo, sai, vai para fora, veja, olha o céu, conte as estrelas, porque assim será a tua descendência. E a partir do momento em que Deus lança a palavra sobre o coração de Abraão, ele começa a viver aquilo que Deus fala. Porque nós não podemos viver o que os outros falam. Há muita gente que fala coisas a teu respeito, que muitas vezes vai deixar você entristecido. Vão haver julgamentos. Vai haver pessoas que vão dizer que você não vai conseguir nada. Mas se você tem a palavra de Deus, o que Deus falou é mais importante do que os outros estão falando ao teu respeito. Agora, o que acontece, queridos, quando Tiago põe essa ilustração, é interessante enquanto essa ilustração, amados, mas quando nós começamos a acreditar naquilo que nós ouvimos e a falar daquilo que nós ouvimos, nós começamos a vivenciar. Eu acho engraçado o vídeo que tem no Instagram, que uma pessoa está lá e ele fala assim, eu sou bonito e tal, tal. Aí alguém chega e fala assim, uma voz bem alta, tu é feio. Não sei se vocês já ouviram isso aí. Ele fala, ó, mais um inimigo. Meus inimigos acham que eu sou feio, ele diz, né? Mas aí alguém grita lá, tu é feio, ó, mais um inimigo acha que eu sou feio. É a concepção de ouvir e saber, queridos, que aquilo não vai frutificar sobre a sua vida. Porque você tem um Deus que fala.
Não é um Deus que tem boca, mas não fala, mas é um Deus que tem boca e fala. Ele lança a sua palavra e nós temos que viver desta palavra. Nós temos que contar com os nossos lábios, com a nossa língua, o que Deus quer para a nossa vida. E não vivenciar, queridos, aquilo que os outros estão falando de nós e dizendo que nós não vamos conquistar. Porque a partir do momento que você pega essa palavra, querido, e você faz dela verdadeira no seu coração, você começa a vivenciar. Você começa a agir pela fé. Mas e quando eu começo a pensar que eu não consigo, que não tenho oportunidade, aí você começa a viver a realidade, o seu corpo é controlado por aquilo que você fala. Então Tiago coloca essas ilustrações, ele fala do cavalo que tem o freio, aonde para todo o seu corpo, ele fala do leme para os navios. Mas no verso 5, como ela pode consumir a nossa vida? No verso 5 vai falar que ela é como uma faísca, que embora pequena, é capaz de destruir uma floresta. Verso 5 diz assim: assim também a língua é como um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. O fogo se alastra. Aquilo que você fala não fica, querido, somente em você, mas vai para outras pessoas. Há poder na língua. A palavra diz que a língua tem o poder, as palavras têm o poder de abençoar e de amaldiçoar. Por isso que nós temos que ter o cuidado, queridos, naquilo que nós falamos. Porque nós vamos nos alimentar daquilo que falamos. Vamos vivenciar coisas daquilo que falamos. O que você tem falado? E o que você tem vivido a partir daquilo que você tem falado? Como você tem vivido? Pessoas estão praticamente vivenciando coisas terríveis por conta daquilo que eles ouviram desde a infância. Existem crianças que elas são criadas à base de palavras terríveis, maldição. Isso consome a educação das crianças. Isso traz para a nossa casa, queridos, um resultado terrível se nós falamos coisas a respeito da nossa casa. Você está casado, você tem problemas, o primeiro problema, eu vou me divorciar. O que acontece quando essa palavra é liberada? Porque no mundo espiritual as palavras não se desvaem com o vento, não. No mundo espiritual existem duas pessoas que estão atentas. Deus, porque a palavra do Senhor diz em Hebreus que o Senhor se agrada da fé, que é impossível agradar a Deus sem fé. E quando você tem fé e você lança a sua palavra e diz assim: Deus, eu creio que o Senhor pode mudar a situação do meu casamento. Mas se você disser não, eu quero divórcio, isso não tem mais jeito, o inimigo está atento para ouvir aquilo que você está falando. Ele vai pegar aquela palavra, queridos, e vai tentar entrar com tudo, para que isso aconteça. Mas quando nós começamos a entender a palavra de Deus e sabemos que é poderosa para produzir em nossas vidas coisas diferentes, e começamos a entender que a nossa boca, queridos, transmite coisas para o mundo espiritual. Quando você ora, tome cuidado com o que você fala nas suas orações. Muitas vezes nós queremos orar e dizemos: Senhor, eu estou com raiva do fulano, mata ele, Deus. Isso é oração de macumbeiro, crente macumbeiro, né, pastor? Eu conheci uma pessoa, amados, que foi para a corte, porque no telefone dela estava
uma oração pedindo a Deus que matasse o fulano. Por conta disso que ela fez, de ter mencionado esta oração, ela foi para a corte por conta disso. O juiz olhou e pensou, como ela deseja a morte de alguém? E ela tentou explicar, não, porque Davi nos Salmos diz, mata meus inimigos. Olha o poder da palavra, queridos. Em oração, há poder nas nossas palavras enquanto nós oramos. O que nós falamos com Deus. Como especificamos a Deus os nossos pedidos. Por isso, queridos, que na carta, eu acredito até de Tiago que fala, não é, bispo? Que a gente não sabe orar como convém. Porque oramos pelos nossos próprios deleites. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Porque a nossa boca tem poder. As palavras têm poder e tudo que nós lançamos sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre os colegas de serviço, isso cria um efeito. As palavras mudam a história. As palavras mudam o curso da nossa vida. As palavras controlam o nosso corpo, é o que diz o próprio Tiago. Olha o versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o quê? Todo o corpo. Olha o alerta de Tiago. Aqui nós vemos a iniquidade da língua. Ela pode ser posta em chamas pelo próprio inferno. Olha o que diz aqui, ó. No verso número 6 ainda. A língua está posta em nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno. Olha só, ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. E aí diz assim, ela é inflamada pelo o quê? O inferno. Vigia, crente. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim, vigia, crente. Irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Tiago, ele fala de coisas práticas. E serve para os nossos dias. Claro que a Bíblia fala para os nossos dias, porém, queridos, nós temos que entender que isso é muito importante para a nossa vida. O que nós falamos e como falamos, isso controla todo o nosso corpo, isso contamina o nosso corpo. Um dia, um marido saiu de casa e escreveu um bilhete. No final da frase, ele colocou um ponto de exclamação. Isso mudou completamente a história dele. Porque no bilhete estava escrito assim, você pode fazer o café para mim amanhã? Ao invés de colocar uma pergunta, um ponto de exclamação. Vocês perceberam que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, quando alguém quer falar de algo importante ou chamar a atenção, eles colocam em caixa alta os textos? Não sei se vocês já perceberam isso, mas no escritório, quando eu vou escrever, eu não sabia, escrevia tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula. Isso muda o sentido. Aquilo que era para ser uma pergunta e talvez algo amoroso, a mulher se levanta, olha, você pode colocar ou fazer o café para mim amanhã? Olha como ela leu, com sentido, com tom. Mas o marido escreveu de uma forma, queridos, pensando, você pode fazer o café para mim? Muda o tom.
E dentro desse sentido, ela entendeu como uma afronta. O que nós falamos e como falamos muda tudo. Muda os nossos relacionamentos. E dependendo como nós fazemos, querido, as pessoas podem criar em nós uma visão estranha sobre a nossa vida. Como fulano é ignorante? Já viu aquele ditado assim, não, eu tinha uma vizinha, né, que ela era italiana, e aí ela gritava, toda vez ela gritava, ela não conversava, parecia que ela estava brigando. Aí o fulano, quando é um pouco ignorante, fala assim, não, porque eu sou descendente de italiano, não é? Eu grito, eu falo alto, eu brigo. Será que realmente a pessoa é assim? Por conta da descendência, ou porque ela foi criada dessa maneira? Amados, nós temos que mudar essa situação. Porque o que eu entendo aqui, que parece que a língua está sendo inflamada pelo inferno, incitada pelo próprio diabo. Muitas vezes nós não vigiamos a nossa boca. Nós fazemos tempestade em copo d'água. Situações que eram para ser resolvidas com sabedoria, são resolvidas, querido, de forma tempestuosa, trazendo discussões que não levam a lugar nenhum. Você já conheceu alguém que fala dessa forma? Ou quando vai falar com você e às vezes não consegue, ou você fala, não, porque você deve se acalmar um pouco. Você não pode falar isso. Você está um pouco ignorante, daí a pessoa começa a falar com ironia. Por favor, você pode. Mas é porque muitas vezes a pessoa não consegue mudar. E nós devemos vigiar enquanto isso, porque o diabo pode estar influenciando a nossa língua a falar coisas que não são de Deus. E nós acabamos caindo nesta cilada do inimigo, enquanto isso. E Tiago, quando fala aqui, ele fala não somente da iniquidade da língua, mas ele fala, queridos, que a língua, ela praticamente aqui, amados, é inflamada pelo inferno, ela contamina o corpo todo. Há um tempo atrás, queridos, eu comecei a falar, não vou mentir para os irmãos, para minha esposa. Todo dia eu acordava com uma dor. Aí estava lá. Estou com dor. Nossa, mas você está com dor todo dia. Aí vem o irmão. Outro dia, estou com dor. De novo? Estou com dor. Só que assim, queridos, eu percebi algo. Toda vez que eu iniciava o meu dia falando sobre a dor, parece que a dor intensificava. Eu não conseguia fazer mais nada. Chegava no escritório, queridos, eu sentava na cadeira e caía alguma coisa da mesa, eu ficava não vou pegar não. Eu comecei a viver aquela dor de forma intensa. Mas quando eu comecei a fechar a minha boca para expressar isso, queridos, que estava prejudicando, amados, porque isso prejudica a nossa vida. A Bíblia está falando aqui que contamina o nosso corpo todo. E não só a questão do corpo, mas a nossa casa, a igreja. Em todos os lugares onde você está, contamina o corpo todo. As pessoas ficam contaminadas por conta do tipo de palavra que sai da nossa boca. O ambiente cria-se um ambiente estranho por conta de uma palavra, por conta de um membro pequeno, por conta de algo que nós falamos, que nós proferimos. Isso causa sobre a nossa vida algo terrível. Por causa da língua,
Pais não falam mais com filhos. Filhos não falam mais com os pais. Por causa da língua, queridos, pessoas foram difamadas, amados, e sofreram calúnias. Você vê isso aqui em todo momento na Bíblia. O próprio Cristo, ele foi crucificado, ele foi condenado, baseado em blasfêmia contra Deus. Levantes, calúnias, palavras que falam, fofocas que fazem. Pode destruir uma vida, pode contaminar o corpo. Então, quando você acordar pela manhã, tente mudar o tipo de palavra que você fala. Se for uma palavra que desanima aqueles que estão em sua volta, mas pastor, eu preciso contar para alguém, conta em oração, porque muita gente não tem estrutura para ouvir o que você está falando, e quando eles não têm estrutura para ouvir o que você está falando, eles ficam contaminados, e eles começam a viver aquilo que você está vivendo. Imagine só, alguém falando de tristeza o dia inteiro para você. Final do dia você entra em depressão, amado. Pode ir direto para o psicólogo, psiquiatra. Esses dias um irmão foi contar para mim, ele trabalha com um cara, e esse cara amaldiçoou o dia todo. Cria-se um ambiente ruim. Esse irmão fala assim para ele, olha, cara, para de falar isso. Porque o ambiente que se cria é algo terrível. Se você não tomar a posição a respeito da língua, do que se fala, do que você ouve, se você não filtrar, se você, queridos, não tiver um bolso furado, pastor, bolso furado, porque é uma coisa, um pastor falava para mim, você tem que ter um bolso bom e um bolso furado. Tudo que você ouve que não é bom, põe no bolso furado, vai embora. Mas o que é bom você põe no bolso bom. Porque muda o curso da nossa vida. Isso muda o casamento, nosso relacionamento com as nossas esposas. Isso muda o relacionamento com o marido, com os filhos, na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, onde você for. Muda o curso. O verso 7 diz o seguinte: porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aí verso 8, mas nenhum homem pode dominar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Por que o apóstolo, o Tiago está falando isso? Que o homem consegue dominar animais, consegue adestrar tantas coisas, mas quando chega no momento de querer dominar a língua, ele não consegue. Pastor, mas pelas minhas forças eu consigo dominar a minha língua. Você é perfeito. É o que diz o texto lá no início. Mas quando você começa a entender que no lugar de palavras que levam à destruição, coloca a palavra de Deus, isso muda. Isso transforma completamente o nosso ser. Isto muda o rumo, queridos, das nossas vidas, porque agora nós colocamos algo que é superior às nossas forças, que é a força de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus. É quando nós vivenciamos esta palavra com tudo que nós temos. É quando nós respiramos esta palavra e entendemos que pelas nossas próprias forças não conseguimos refrear a nossa língua, mas porém, quando colocamos a palavra de Deus no lugar destas palavras que venham tentando destruir a nossa vida, nós começamos a vivenciar o extraordinário de Deus.
As pessoas são capazes de domar feras, porém, o verso 8, nenhuma pessoa é capaz de domar a língua, por quê? Por conta disso, por forças que você muitas vezes acha que tem que fazer. Não, nós que somos cristãos temos que colocar a palavra de Deus em cima dessas palavras, para que essas palavras sejam praticamente esmagadas, para que não haja efeito mais em nossas vidas, para que venhamos a viver uma vida sadia, pautada na Bíblia, na palavra de Deus. É importante isso. Quando o diabo tentar incitar a tua vida, ou tentar falar daquilo que você não, na verdade, não faz parte, porque você é crente, você é sal da terra, e ele começa a acusar de coisas e dizer não, porque você não faz isso, porque você não fala isso, porque é o que o diabo faz, ele cria sugestões. Sabe como é que a armadilha é feita na mente? É quando o diabo entra com sugestões e são dados inflamados do inimigo, e nós acatamos aquelas sugestões e começamos a construir dentro da nossa mente a armadilha que nós mesmos caímos. Ele é sagaz, ele é astuto, nós não podemos ignorar os seus ardis. Quando se trata de língua, queridos, muitas vezes nós temos que parar e pensar, não vou falar, porque se eu falar, vai acabar dando discussão, vai dar problema, e se eu falar, porque muitas vezes, queridos, nós nos deparamos com situações que a gente quer falar. Me recordo uma vez, amados, eu presbítero da igreja, morando em Osasco, teve um dia que eu fui comprar um lanche, fiquei na fila, veio um rapaz, um cara, que aquilo ali só pode ser enviado pelo diabo. Ele veio na minha frente, ele pisou com tudo no meu pé e ainda fez assim, ó, e foi na minha frente, bispo. Se fosse outro tempo, irmão, eu olhei para ele, esse cara está me... Aí começou, eu vou arrebentar com ele. Ele não sabe com quem ele está se metendo. Eu vou quebrar, vou fechar tudo isso aqui. Olha a cabeça. Valeu, eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Aí ele começou a olhar para mim. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu já estava aqui. Aí ele cutucou a moça da frente e falou assim, olha se não é o diabo. Falou assim, eu estava aqui atrás de você, não estava? A moça falou assim, não, é ele quem estava. Ele ficou quieto e pisou mais uma vez no meu pé, irmão. Fez assim. Falei, Jesus, me segura, Senhor. Velho homem não pode saltar aqui. Que eu era briguento, amados. Eu treinava só para brigar na rua. Quem olhasse para mim, eu falava, que está me olhando? Aí parei. Aí fiquei remoendo aquele negócio. Falei, meu Deus do céu. Senhor, é o seguinte, eu vou lá em casa, vou descer, vou colocar um capuz e esperar ele lá na esquina. O negócio vai pegar, eu vou arrebentar com esse cara que me fez isso. Olha só. Chega em casa. Aí eu falo para a Júlia, um cara ali fez isso, isso e aquilo, eu vou botar o moletom de capuz, vou lá esperar na esquina, vou arrebentar com ele. Aí a Júlia olhou, mas você não é crente? Ah, é mesmo? Eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Fui para o joelho orar para acalmar os nervos. Porque muitas vezes, queridos, não vale a pena você falar alguma coisa para produzir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, algo que vá destruir, que vá criar discussões. Não alimente isso na sua vida. Dobre o seu joelho, está nervoso, ao invés de ir pescar, vai orar. Entre em oração. Se você vai ver que cria discussões, amados, no início do meu casamento foi um choque de cultura. Digo cultura por conta de criação, né? A Júlia é um pouco mais moderna, apesar de ter crescido em uma cidadezinha no interior de São Paulo,
em São Carlos. Eu fui criado no Rio Grande do Sul. Às vezes quando você fala com ela assim, esse menino precisava ter apanhado mais, não apanhou do pai. É muito mimado. Mas foi um choque de cultura, queridos. Até entender que muitas vezes, para não criar confusões, nós tínhamos que calar a boca, ou se não, dobrar o joelho e orar ao Senhor. Para que não criasse, amados, situações que viessem destruir a nossa casa. Nós temos que saber lidar com isso. Porque uma palavra pode destruir um casamento. Uma palavra pode destruir o relacionamento com teu filho, com tua filha, com os teus irmãos. Por conta de uma palavra pode mudar completamente o sentido da tua vida, seja dentro do seu trabalho, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso só pode ser controlado quando nós nos derramamos diante de Deus. Quando nós deixamos que a palavra venha esmagar essas coisas que tentam minar a nossa vida e a nossa casa. Verso 9, a parte A. Olha o que diz. Com ela bendizemos a Deus e Pai, glória a Deus e aleluia. Mas olha a parte B. O que diz lá? Ela tenta, queridos, louvar a Deus. No verso 9, a parte A. Olha o verso 10. De uma mesma boca procede bênção e... Mas, ao decorrer desse texto, no verso 9, diz que com ela amaldiçoamos homens. Pode isso? Pode nós temos da mesma boca abençoar a Deus de manhã e à noite amaldiçoar alguém da nossa casa? Existem pessoas que fazem isso, que tentam fazer isso, que chega na igreja, amados, que levanta as duas mãos, se for possível, levanta até os pés, para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas chega na casa. Vocês conhecem aquela ilustração do filho que chega para o pastor e fala: pastor, a gente pode morar na igreja? Mas por que, meu filho? Não é porque na igreja o papai, ele levanta as duas mãos, ele adora ao Senhor, ele está sempre feliz, sempre sorrindo, mas quando chega em casa, ele briga com a mamãe, ele fala umas coisas. Como pode nós, queridos, com a nossa boca, bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, e ao mesmo tempo, amaldiçoar a Deus? Não podemos, queridos. É por isso que é importante lidar com sabedoria. Em tudo que nós falamos, nós temos que pegar a palavra de Deus e vivenciar esta palavra e dizer: Deus, eu não vou falar isso porque vai prejudicar. Uma vez uma mãe abandonou o filho, por conta de situações. Um dia ela falou assim para ele, chegou para ele e falou assim: olha, não tenho como cuidar de você agora, mas a mamãe vai voltar. E deixou no orfanato. Sabe o que aconteceu? O filho todos os dias lembrava: a mamãe vai voltar. A mamãe vai voltar. Ele cresceu e a mãe não voltou. Ele remoendo isso, foi criado por outras pessoas e começou a remoer esta situação. A mamãe não vai voltar, não voltou até agora, não vai voltar. E criou-se sobre o coração um sentimento de mágoa. Ele ficou amargo com todos, por conta de tentar esperar a sua mãe até agora não chegar. Ele não conseguia se relacionar com outros, porque ecoava sobre o coração dele, dizendo: a mamãe vai voltar, mas ela nunca voltou.
Então aquela pessoa secou emocionalmente. Quando alguém ia abraçar ela, ficava com os braços parados. Quando alguém ia se achegar mais a ela, se afastava. Porque criou-se um bloqueio, porque ela esperava a mamãe chegar e nunca chegou. Palavras que ele ouviu desde criança e nunca mais viu a sua mãe, até que então um dia, quando grande, um homem formado, depois de muitas situações e amarguras, ele se depara com uma mulher dentro de um hospital com câncer. Ele não diz para ela que é filho, mas ele começa a se relacionar de uma forma seca com ela. E um determinado dia leva ela para passear para o lado de fora do hospital, num passeio. Ela já no terminal. E ele começa a falar para ela: se o seu filho tivesse aqui, o que você falaria para ele? Aquela mãe começou a chorar. Porque depois de tudo aquilo, ela teve câncer e não conseguiu mais sair do hospital. Ela disse: se ele tivesse aqui hoje, eu falaria para ele: me perdoa. Perdoa porque a mamãe não pôde voltar, ele atrás, na cadeira de roda, levando ela, sua própria mãe, chorando, 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 copiosamente. Sem falar que ele era o filho. Mas no seu coração ela já sabia que era ele. Ela reconheceu que era, e ela não falou nada. E voltaram para o hospital, queridos. Ela acabou morrendo. Ele não conseguiu falar, mas ela já sabia que era ele, o filho. Em um último encontro, ela abraça ele. E aquilo foi uma coisa, amados, como se estivesse libertando a vida dele. Daquela mágoa, daquela tristeza. Porque, queridos, a palavra tem poder. No momento que aquela mulher estava na cadeira dizendo assim: se ele estivesse aqui, eu falaria para ele: me perdoa, porque a mamãe não pôde voltar por conta da situação. Ele começou a chorar, aquilo foi libertador, porque palavras, queridos, têm poder. Você sabia que tem poder na declaração de amor? Quando Cristo, por exemplo, queridos, quando ele foi batizado, o céu se abriu e o próprio Deus disse assim: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Logo depois o que aconteceu? Jesus foi para o deserto. O que o diabo falou para ele? Se tu és o... Ele já tinha certeza, porque o pai havia declarado: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. É isso que Deus faz conosco, querido. Ele tem prazer na nossa vida enquanto nós colocamos diante dele. Quando nós, muitas vezes, que servimos a ele de todo o coração, nos derramamos na presença dele. E muitas vezes você se sente assim: Deus, eu tenho tanta coisa, eu não consigo vivenciar estas coisas. Eu não consigo vivenciar milagres, mas aí você se derrama na presença de Deus, querido, e você tem a certeza, porque o Espírito Santo vem e declara sobre a sua vida essa marca: você é filho, você é filho, você é filho. Porque muitas vezes você passa por situações que tem pessoas que não dizem nenhum muito obrigado para você. Vai acontecer isso com você. Pessoas vão fazer parte por um tempo da sua vida, você vai ajudar elas. Mas não espere, porque muitas vezes elas não vão dizer obrigado. Não fique magoado por conta disso, de alguém não falar para você muito obrigado. Não espere, queridos, muitas vezes, mas tenha atitude que mude completamente esta vida, porque muitas vezes você fala algo que muda completamente aquela pessoa. Seja um transformador de vidas, pelas palavras que saem da tua boca. Há uma contradição
Ela procura fazer duas coisas simultaneamente. Verso 9 e 10, nós vemos na parte A, que ela tenta louvar a Deus. Mas na parte B do verso 9 e no verso 10, ela tenta amaldiçoar as pessoas. Mas o que nós entendemos, queridos, quando chegamos no verso 11 e 12, nós entendemos o seguinte: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, não pode também figueira produzir azeitonas ou videiras figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Querido, se alguém acha, eu estou glorificando a Deus de dia e amaldiçoando os homens à noite, essa pessoa não tem meio termo. O que sai da sua boca é água amarga. É o que Tiago está dizendo aqui, amados. Ele diz isso no verso 11. Pode alguma fonte, um mesmo manancial, água doce e salgada, ou amargosa? Meus irmãos, pode também figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode fonte dar água salgada e doce. Ou você é, ou você não é. Ou você produz água amarga, ou você produz água doce. Qual tipo de fonte que sai da tua boca? Está saindo água amarga ou água doce? Não pode, queridos, você plantar uma laranjeira e dar limão. Não tem como. Se você é crente, você tem que produzir as coisas que Deus quer que você produza. Se a tua boca tem falado coisas que não agradam a Deus, é porque você precisa mudar essa situação. Ela não consegue fazer essas duas coisas simultaneamente. Água potável e água salgada não pode jorrar da mesma fonte. Uma figueira não pode dar azeitona. Uma vinha não pode produzir figos. Ou você é, ou você não é crente. Ou você abençoa em todos os sentidos, ou você amaldiçoa em todos os sentidos. Mas quais são as instruções acerca disso, para concluir? Olha o verso 13. Vai iniciar-se dizendo: a sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de, o quê? Sabedoria. Sabe qual é o caminho a ser seguido para que você mude essa situação? É a sabedoria. A sabedoria, ela pode ser alcançada somente quando tem temor, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é o temor a Deus? É um relacionamento de respeito com o Senhor. Você não vai sair falando qualquer coisa se você tem temor a Deus. Você não vai sair amaldiçoando as pessoas se você tem temor a Deus. Você não vai sair ofendendo as pessoas se você tem temor a Deus, porque você entende que isso pode levar a sua vida para o inferno, que você entende que a sua vida, ao final da sua vida, você pode ser colocado em um lugar que você não quer ir. Mas se as tuas palavras forem de Deus e agradam ao Senhor, se você tem sabedoria, se você tem maturidade para falar de forma que agrade a Deus, isso muda.
Esse é o caminho a ser trilhado. Para controlar a língua, o dono deve ser ou dar espaço à sabedoria de Deus. Pastor, mas tem que estudar muito para eu ser sábio. Não. Você já viu aquele senhor simples, daquelas cidadezinhas, que fica sentado à frente da sua casa? Não fica cuidando da vida dos outros. Não é questão da visão da janela. Que tem a vizinha que fica com a janela aberta, e o dia todo não tem nada o que fazer, fica lá debruçado sobre a janela. Mas aquele senhor de cabelo branco que se assenta e fica observando tudo e tira uma conclusão sobre a vida. É interessante, queridos, porque quando eu olho para Eclesiastes, eu vejo Salomão com os cabelos brancos. Porque ele diz vaidade, tudo é vaidade, não há nada novo debaixo dos céus. Outrora, queridos, Salomão estava vivenciando algo extraordinário. Quando você olha para Cantares, ele estava com aquele fogo. Ele estava ali se relacionando no vigor da sua vida, mas quando olha-se para Eclesiastes ou Provérbios, você vê que ele começa a pensar, quando ele está uma meia idade, ele começa a ver em Provérbios ali, os provérbios que traz aquele conhecimento, aquilo que ele, aí você encontra muitas coisas. Ele observou a formiga para criar um provérbio para dizer, ó, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, porque a formiga, ela trabalha, ela carrega, segundo Davi, 10 vezes mais peso do que o peso dela. 5? Então ele está assistindo muito youtuber. Davi que aprendeu na escola isso aí. Às vezes ele vem com esse negócio aí. Papai, você sabe que a formiga pode carregar, não sei. Ela trabalha o tempo todo, mas por que o próprio Salomão cria esse provérbio? Porque na verdade, querido, ele observa, ele começa a criar sabedoria, conhecimento a partir do momento que ele tem experiência, ele visualiza todas essas coisas, e ele vê que tudo que ele fez, querido, ele teve muitas mulheres, mas chega o final da vida dele e diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade do que vale o homem, fazer de tudo se não tiver sabedoria para administrar. Sabedoria de Deus para administrar a língua. Esse é o caminho a ser seguido. E qual é o caminho a ser evitado? O dono jamais deve permitir que a sua língua seja influenciada por Satanás. Primeiro, sabedoria de Deus. Segundo, não deixar Satanás contaminar a tua língua. Pegou bem essa? Primeiro. Segundo. Porque se ela é inflamada pelo inferno, queridos, ela é incitada pelo diabo. Vigia, crente. Pense antes de falar. Se você está cansado, estressado, não derrame o teu estresse, não derrame o teu cansaço sobre aqueles que estão em sua volta. Não contamine o seu corpo com isso. Use a sabedoria de Deus. Vá para a palavra. Estou cansado, a Bíblia diz em Isaías que o Senhor renova as minhas forças como asa, como de águia. Estou estressado. Vai pescar brincadeira. Está estressado? A Bíblia diz, vinde a mim todos que estão sobrecarregados e eu aliviarei. Vai para a palavra, querido. Corta esse mal pela raiz com a palavra. Não deixe isso dominar o teu corpo, a tua casa, os teus filhos. Palavras que são direcionadas pelo diabo. Palavras carnais que destroem a sua vida espiritual. Essa é a orientação
que através do próprio Espírito Santo Tiago dá. Para encerrar, verso 17, 18 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de quê? De bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que se exercitam a paz. Pastor, dá até coceira quando o senhor fala de paz. É o que Deus quer para a sua vida. Deixa Deus controlar a sua língua. Deixa Deus controlar aquilo que você fala. Entregue ao Senhor completamente a sua vida. Entregue ao Senhor tudo que você tem. Seus olhos, a sua boca, o seu ouvido. Porque Deus, queridos, Ele quer abençoar você. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Vamos nos colocar de pé. Pastor, o senhor pegou pesado hoje. Essa palavra, queridos, é tanto para mim quanto para você. Porque quando a gente pega essa palavra em casa que Deus dá, ontem eu estava cansado, quase à meia-noite, me deparo com uma palavra dessa. Fala, Deus, eu preciso essa palavra. Porque nós temos que vivenciar essa palavra. Nós temos que ter um relacionamento com essa palavra. Então, antes de pregar, nós temos que analisar ela e pegar para nós. E dizer, Deus, eu preciso mudar as minhas palavras. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glórias ao nome do Senhor. Essa irmã vai estar adorando, depois vamos a uma oração. Aleluia, Jesus. Tua palavra escondi. Adora o Senhor. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Continue adorando a Deus, querido. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra ti servir. Nesse momento, queridos, Meus dons preciosos você vai virar para o teu irmão, são teus. seja de trás, da frente, dos lados, e você vai dizer, você é uma bênção, Deus. Use a tua boca para abençoar. Abençoe o teu próximo. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa
Senhor, nesta manhã, Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esta palavra. Verdadeiramente, Senhor meu Deus, nós precisamos agir com sabedoria, mas se falta o temor, ó Deus, põe o temor sobre os corações, porque o temor é o princípio da sabedoria. Que os teus filhos tenham sabedoria, Pai, para proferir palavras, mas palavras, Senhor, que venham edificar, palavras que venham, Senhor, fortalecer, palavras de correção, mas de fortalecimento, de edificação, de exortação, palavras, ó Deus, que venham, Senhor meu Deus, trazer conversões aos corações, ó Pai. Senhor, usa os teus filhos, ó Pai, abençoa os teus servos, que, Senhor meu Deus, eles venham vigiar enquanto, Senhor, o inimigo que tenta plantar sobre a vida deles, ó Pai, sobre as nossas vidas, mas enquanto, Senhor, nós estivermos com temor do Senhor, com sabedoria do alto, nós vamos vigiar enquanto as palavras que o diabo tenta, porque maior, Senhor, é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Oh, Santo Deus, é maior o Senhor, a tua palavra, Senhor meu Deus, a tua palavra é poderosa, a tua palavra transforma, a tua palavra cura, a tua palavra restaura, e maior do que tudo é a tua santa palavra, Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, ó Pai, que eles possam ser abençoadores, ó Pai, abençoadores, ó Deus. Abençoe vidas, ó Pai, que estão no trabalho, na escola, em todos os lugares, na igreja, os filhos, o marido, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. E assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia, Jesus. Até que o mundo Amém, queridos. possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Queridos irmãos, aos anúncios finais, ok? Vou dar um anúncio acerca da sexta-feira. Nós vamos entrar no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estamos prosseguindo para praticamente esses 28 dias. Estamos falando acerca do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Tem sido algo maravilhoso. Então venha na sexta-feira, venha na quarta-feira de intercessão, de oração, culto de oração, que tem sido uma bênção também. O culto de oração, queridos, está com propósitos constantes. É um projeto desde o início do ano até o final do ano, e isso vai começar no ano que vem também. Então, cultos específicos com temas importantes, né? Eu acho que eles terminaram agora sobre minha família no altar de Deus. Então, venham participar, queridos. Salmo 91, olha aí, queridos, que bênção. Apareçam na quarta-feira, queridos, para se fortalecer, amém? Mais algum anúncio? Não. Dia 29 vai ter a festa das crianças, ok? Que horas? 5 horas da tarde. Então tragam os filhos, tragam as crianças, porque eu creio que vai ser edificante para elas.
Ok. Vamos orar pelo término do culto, então. Vou pedir à pastora fazer essa oração final. Pai, te louvamos e te agradecemos, porque ouvimos a voz do Senhor. Ó Pai, nós agradecemos a Ti por tudo que nós fizemos nesse dia, nesse culto, Senhor, abençoado, os louvores. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu condição de chegar aqui e prestar ao Senhor esse culto. Ó Pai, que essa palavra nós possamos levá-la para o resto da nossa semana e para o resto dos nossos dias. Que nós possamos, ó Deus, bem dizer ao Senhor em todo o tempo, ó Pai. Que nós venhamos refrear a nossa língua, termos sabedoria do Senhor, pedirmos, ó Deus, essa sabedoria, Pai, que nós sabemos que não é fácil, nós temos um coração muitas vezes endurecido, não queremos nos envergar a presença do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Mas, Pai, tem misericórdia de nós, que nós venhamos exercer, em nome de Jesus, tudo que foi pregado nesta manhã, não para que nós venhamos a nos engrandecer, mas para que a honra e a glória seja vista em nós, porque o Senhor trabalhou em nós. Abençoa, Senhor, os nossos corações, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor.